que vocês não são do mundo, é por isso que o mundo vos aborrece. Sabe o que Jesus estava dizendo? É porque vocês não são do mundo, é por isso que vocês são perseguidos. Porque se vocês fossem do mundo, o mundo ia aplaudir vocês. Muitas pessoas estranham que quando vem para Jesus é luta, é problema, é dificuldade. Sabe por quê? É porque o diabo não quer ver você na casa de Deus, adorando a Deus, e lá fora você pode ter a sensação que as coisas estão tudo boas para você, mas isso é mentira do maligno, e é por isso que ele mira muitas vezes em nós para tentar te atingir e para querer parar você, que você está na casa de Deus, ouvindo a palavra de Deus. É por isso que muitas pessoas estranham. Por que, pastor? Eu vim agora e não tem problema. Porque agora é Deus que vai nos conduzir da maneira dele, do jeito dele. Esse povo que eles fazem, vão voltar para trás, porque eles começam a clamar o quê? Falta de comida, falta de alimento. Porque o interesse desse povo aqui, irmãos, era satisfazer suas vontades próprias. E a Bíblia diz que eles vão chegar até Moisés, e Moisés vai clamar ao Senhor. E Deus vai dizer o seguinte, versículo 4, você está bem aberto. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão do céu, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada mês, irmãos, para cada semana, para cada ano, para cada dia, para que eu ponha a prova se anda na minha lei ou não. Para por aqui. O que Deus está dizendo nesse povo? Eu vou mandar comida para vocês, eu vou mandar pão do céu para vocês, o maná, eu vou mandar. Só que é o seguinte, eu quero que o maná vai cair pela madrugada, e eu quero que vocês levantem pela manhã e colham o maná, que era gosto, era como pão de mel, era como uma semente de coentro, espécie de uma farinha. E o que acontece? Vocês vão levantar pela manhã e vão colher aquilo para aquele dia, diariamente. Vocês levantam pela manhã cedo, vocês colhem o que é suficiente para o dia, que no outro dia eu mando novamente. O que Deus está ensinando aquele povo lá? Eu quero que vocês confiem em mim. Eu quero ensinar vocês a ter confiança em mim. Vocês vão colher pão para o dia. Qual que é a oração do Pai Nosso? Dá-nos o pão do mês, dá-nos o pão da semana, dá-nos o pão do ano, dá-nos o pão de cada dia. Deus está ensinando para aquele povo: eu quero que vocês dependam de mim todos os dias. Assim como eu cuidei de vocês ontem, eu sou Deus para cuidar hoje. Assim como vocês orou hoje, Deus trouxe providência, eu quero que vocês olhem amanhã de novo, para que eu traga pão de bênção para vocês também. Deus está ensinando para aquele povo: eu quero que vocês dependam de mim todos os dias. É por isso que muitas vezes Deus permite provas, porque quando as bênçãos chegam de muito, nós paramos de orar. E quando as bênçãos vêm de dia a cada dia, nós temos a necessidade de clamar a Deus todo dia, para que nos dê o pão de cada dia. E a Bíblia diz que Deus falou que aquele povo colhe o pão para cada dia. Só que entenda isso. A Bíblia vai dizer que eles tinham que levantar pela manhã para colher o pão. Quem gostava de dormir até meio-dia, 11 horas, estava perdendo ter pão, não, porque a Bíblia diz que o sol saía e derretia. Deus está dizendo: ei, não há lugar preguiçoso aqui não, quer comer o pão? Levanta pela manhã. Levanta pela manhã e vai pegar o pão. Porque se levantar mais tarde, o sol vai sair e a Bíblia que era congeada, o sol vinha e fazia desaparecer lá. Só que alguns desconfiados, incrédulos, fazer o quê? Vai saber se Deus vai mandar pão amanhã. Vamos colher para 2 dias. Vamos colher para 2 dias, porque se Deus não mandar, muitas vezes nós duvidamos daquilo que Deus fala conosco, nós desobedecemos a tua palavra. E a Bíblia diz que aquele povo fez o quê? Aquele povo levantou pela manhã e alguns colheram mais, guardando todo dia. E a Bíblia diz, que eu não vou ler não por causa do tempo, que aquilo que criou bicho, um negócio começou a ferver, porque Deus havia falado aquele povo:
E Moisés foi indignado, porque o povo duvidou. E a Bíblia vai dizer que, presta atenção, que Moisés ficou indignado com aquele povo com essa atitude e criou o bicho. E pastor, por que mais Deus leva nós para o deserto? Para nos humilhar. Agora eu quero que você abra comigo na tua Bíblia, lá no livro de Deuteronômio. Só passa um pouquinho para frente, né? Capítulo 8. Deuteronômio, capítulo 8. Versículo 2, que diz assim: recordar-te-ás, ou lembra, de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos, para quê? O que eu falei para vocês, o deserto não promove, o deserto te humilha, para te humilhar, para te provar, para saber o que está no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Versículo 3: ele te humilhou, te deixou ter fome e sustentou com o maná que tu não conhecias, e nem seus pais o conheciam, para dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Para tudo. Deus humilha, pastor. Qual que é a finalidade de Deus humilhar o ser humano? É para mostrar para mim e para você que nós não somos nada sem Deus. Quantas pessoas começam a chegar diante de Deus e começam a se elogiar a si próprio? Desconfie. Provérbio vai falar sobre isso. Não você se elogie você mesmo, mas permite que o outro faça isso por você. Provérbio também vai dizer que o homem é provado pelos seus elogios. Elogio é uma bênção, irmãos. Pode ser um incentivo para você caminhar. Mas se você também não tomar cuidado, pode te colocar você no chão. E Deus leva esse povo para humilhar, para ensinar para esse povo a depender dele. Que lugar do reino de Deus não há lugar para soberbo, para arrogante, para nariz empinado, para achar que é melhor do que alguém. Não! Deus está me ensinando esse povo. Você precisa de mim. Você depende de mim. Eu levo você para o deserto para humilhar, para mostrar para vocês que eu sem vocês sou Deus, mas vocês sem mim não é nada. Por mais posição que o ser humano possa ter, nós somos barro. No momento da sepultura, seja rico, seja pobre, seja pessoa de alta patente, seja pessoa estudiosa, analfabeto, vai tudo para a sepultura e os bichos vão comer. Seja rico, pobre, gordo, magro, preto, branco, todos. Naquele momento ali não vai ter separação, não vai ter distinção de quem era mais poderoso na terra ou não. Então Deus está ensinando esse povo a humilhar esse povo. E a Bíblia diz que Deus deixou ter fome, mas sustentou como? Parece contraditório. Deus deixou ter fome, mas sustentou com maná. Sabe o que é isso? Eu já passei por isso. É aquele momento na sua vida que você quer comer um bifão e Deus te dá um milhão. Zóio tá bom, né, irmão? Aquele momento que você fala, Senhor. Aquele momento que você queria que Deus disse: não, filho, eu não vou dar o que você quer, eu vou dar o que você precisa. Porque o maná tem todos os ingredientes, os nutrientes que você precisa para você não desfalecer no meio do caminho. O maná é algo entediante para o povo, está aguentando mais o maná. Eu já falei aqui, vou repetir, irmãos. Quantas vezes na vida hoje, glória a Deus, as coisas mudaram, né? Mas não quer dizer que a gente não enfrenta provas. Mas eu acredito que cada momento da vida da gente é uma prova diferente. Se você passa bem uma prova, você é aprovado por Deus. Mas se você não passou bem naquela prova, Deus tem que submeter aquela prova novamente para você passar. Por muitas das vezes, eu gosto de contar experiência aqui, não tenho vergonha de contar. Tudo isso foi por crescimento. Muitas das vezes você queria comer algo uns anos atrás, e você às vezes não tinha condição de comprar aquilo que você queria.
Alô dizia, eu quero bife. Eu dizia, tem salsicha. E glória a Deus. Eu quero isso, não vai ter hoje não. Não porque eu não queria, irmão, mas porque não tinha. E Deus ensinando a gente. Tem coisa que fica registrada na sua memória. Eu trabalhava na casa de estudo na época. Eu já contei aqui, mas vou contar novamente, porque eu gosto de contar coisas boas para edificar a sua fé também. E eu cheguei naquele dia ali. E na época, a salsicha era bem baratinha, coisa de R$1, 80 centavos. E eu dizia assim, Senhor, trabalhava como atendente também, e às vezes alguém dava uma caixinha. E eu pensava comigo, hoje eu queria ganhar para você ver, R$2, porque na época, R$2 na época, já vale um pouquinho mais do que hoje. E se eu ganhar comigo e com Deus, se eu ganhar R$2, não dá para comprar 1 quilo de salsicha. Porque naquele tempo estava R$2 de salsicha. E passou a tarde, eu ganhei até o fim da tarde 80 centavos. Fiquei triste com o Senhor. Falou para ninguém isso, porque não por orgulho, eu aprendi diretamente ao trono. Embora que alguém fale, comunicar com santo as vossas necessidades, né? O servo de Deus, mas Deus me situou indiretamente para ele, falar com ele. E chegou a tarde, nada. E Senhor, 80 centavos. Aí, chegando no final do dia, quase para encerrar o expediente, meu irmão chegou, que era o dono da empresa, falou, Du, Deus não foi fazer algo, só que eu estou relutando o dia inteiro. Meu Senhor, deixa o capítulo lá em faz o que Deus te mandou. Pensei comigo. Ele falou, Du, Deus te mandou fazer essa caixa para você aqui. Aqueles negócios de frango, mini tique, uma coisinha, mais uns hambúrguer e mais R$100 para eu te dar. Irmãos, Deus estava me ensinando ali, eu queria R$2. E R$100 naquele tempo valeu bem mais do que hoje. Então Deus está me ensinando. Só que eu queria algo, mas não, é o momento, porque amanhã, 2025, para você ensinar para a igreja, você primeiramente tem que viver a situação. Você tem que passar pela situação para você poder ensinar para o povo. Porque assim como eu cuidei de você no deserto, assim eu cuido daqueles que confiam em mim hoje, estão vivendo algum deserto da vida. Porque é fácil você contar algo que você não viveu, mas muito melhor, muito mais peso é você contar algo que você viveu e mostrar para cada um que como assim Deus cuidou de mim, cuida de hoje, Deus cuidará de você que possa estar vivendo algum deserto da tua vida hoje também. E assim, irmãos, Deus vai fazendo, Deus foi operando. Os meninos nasceram, Carolina nasceu, e prova atrás de prova. Tinha um Fusca, fundiu o motor. Fui trabalhar de bicicleta, caí no caminho. Morava numa casa, pagava aluguel, banheira lá de fora, telefone tocou, saí correndo, caí, bati o joelho no azulejo. Meu Deus. E qual é a sua conclusão? Estou em pecado. Deus me perdoa pelos pecados que eu não tenho consciência, mas se eu peguei lá atrás, me perdoa, Senhor. E você procura pecado, irmão, porque você não entende. Estou pecado, Deus. Às vezes uma plantação que eu fiz lá atrás, estou colhendo hoje, não tenho consciência, me perdoa. Mas não era pecado. Porque não quer dizer que você está passando por alguma dificuldade que é pecado. Mas é Deus me preparando, é Deus treinando, é Deus me forjando, é Deus trabalhando em você. E o que acontece? O negócio foi a minha esposa sai do serviço. Demora 5 meses para receber a primeira parcela do seguro-desemprego. Carolina nasceu, carro fundido, prestação, parcela que não saía desse seguro-desemprego para ajudar. Não tinha conhecimento de salário de maternidade na época, não tinha conhecimento, porque quando você não tem conhecimento, você não pode exigir algo que você não tem conhecimento. Meu Deus, luz no hospital, congregava uma igreja lá próxima, namorada ali em Planalto na época. E no domingo, à tarde, não lembro o horário, dobrei meu joelho no chão. São coisas que não saem da sua memória. E orei a Deus, chorei.
Senhor, minha filha está nascendo, está lá no hospital. Isso era um sábado, domingo, lembro. Vai chegar em casa amanhã. Olhei para a dispensa, tudo acabando. Carro fundido, tudo amarrado, negócio. E Senhor, não vou ter nem condições de cuidar. E fui para a igreja. Fui adorar o Senhor. Quando eu retornei depois, no outro dia, Carolina chegou em casa com a mãe dela. E as coisas começaram a chegar. E nunca mais parou. Porque Deus cuida. Às vezes você tentou aqui hoje pode ter enfrentado um deserto, seja qualquer deserto. Aí a tendência é querer reclamar e murmurar, dizer que Deus não está te vendo. Eu tive essa sensação comigo. Deus me perdoa. Eu errei, me perdoa onde eu errei, se eu não errei, não sei o que. Às vezes você adentro e você questiona Deus. E eu falei para vocês que a maior prova que o homem possa passar não é nem a prova em si, é o silêncio de Deus. É você clamando a Deus explicação e o céu está fechado. Porque muitas vezes a resposta que você vai ter é silêncio. Mas o silêncio de Deus não significa que Deus não esteja trabalhando em teu favor. Porque nós estamos acostumados a ver Deus movendo o barulho, no movimento e no fogo. Não, Maria, das vezes. Às vezes é uma voz mansa e delicada que o Senhor vai sussurrar no teu íntimo, dizendo: eu estou cuidando de você. Nem todas as vezes você vai ver uma tempestade, um fogo e o mover de Deus, porque Deus tem várias formas de trabalhar. Não querer colocar Deus numa caixa de sapato, irmãos, e querer Deus faz assim. Não, Deus tem multiformes, variedade de agir. Nem todas as vezes Deus vai trabalhar da mesma forma que você pensa, não. Deus mostrou muitas vezes em sua palavra que Ele usou pessoas para abençoar outras que tinham menos que aquela pessoa que precisava. Deus é especialista. Esse povo, o que eles fazem? Deus está humilhando esse povo, Deus está treinando esse povo. E Deus está agora dizendo: ei, deixei vocês ter fome, mas sustentei vocês com maná. Só que, pastor, e no deserto? Versículo 4. Olha o que o texto diz. Porque no deserto, irmãos, tem cuidado de Deus. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, e nem inchou o teu pé nesses 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que como o homem disciplina o seu filho, assim disciplina o Senhor teu Deus. No deserto tem cuidado. Tem deserto na vida que eu entendo que não é Deus que nos leva. Escute o que eu vou dizer. Tem deserto que nós vamos com nossas próprias pernas, tomando nossas próprias decisões erradas. É diferente. E quando você decide fazer do seu jeito, Deus não tem responsabilidade de cuidar. Deus não tem responsabilidade de nós fazermos aquilo que nós entendemos do jeito que nós queremos. Não. Mas quando Deus nos submete a alguns desertos da vida, pode ter certeza que Ele vai cuidar de você. Deus não vai permitir você passar nada além das tuas forças que você é capaz de suportar. Não. Às vezes você olha para dentro de si e diz: eu não vou suportar. Mas se Deus te levou para o deserto, Ele te capacita para você suportar até o final. E a Bíblia diz que Deus cuidou desse povo e 40 anos no deserto. Só que o propósito de Deus não era que o povo passar 40 anos no deserto. Só que o deserto, ele pode ser rápido na vida do ser humano, mas pode ser demorado. Depende da maneira como você vai se comportar no deserto. O deserto não é lugar de moradia. O deserto é lugar de passagem. O deserto não é lugar para você permanecer, porque se nós tivermos luta a vida inteira, irmão, não aguenta. Tem pessoas que vivem luta a vida inteira. A pergunta é: como você tem reagido diante dos desertos da vida? Por que esse povo passou 40 anos no deserto? Por causa do seu comportamento, da sua reclamação. Todas as vezes que as coisas não saíram do jeito que eles queriam, o que eles faziam? Murmuravam, reclamavam. Chegou o momento na vida que eles queriam apedrejar Moisés, ou matar Moisés, ou não culparam de Moisés. Moisés tirou nós do Egito e trouxe nós para cá para enfrentar
a sandália cresce, o corpo cresce, a roupa cresce. E a Bíblia diz que não inchou seus pés, e nem houve nenhum só deles enfermo naquele lugar. Porque Deus cuida. Deus cuida. Quando Deus nos leva para o deserto, Deus cuida de nós. Escute, hoje você possa ver no deserto da tua vida, seja qualquer tipo de deserto, mas esse deserto está nas tuas mãos também. Se ele vai ser rápido, ou se ele vai ser demorado, ou se você vai permanecer. Vai depender da tua atitude, vai depender do teu comportamento nesse deserto. E agora você, com a Bíblia aberta, no mesmo livro, capítulo 8, no versículo 16, o texto vai dizer o seguinte: que no deserto te sustentou com maná que teus pais não conheciam, para te humilhar, para te provar e afinal te fazer o bem. Às vezes, quando a gente vê no deserto da vida, a gente não vê bem algum, nós só vê mal. Mas o propósito de Deus é construir de vocês. Eu quero preparar vocês para tomar posse daquilo que eu tenho para vocês. Mas antes de vocês tomar posse daquilo que eu tenho para vocês, eu preciso treinar vocês. Eu preciso aperfeiçoar vocês. Eu vou mais uma vez abrir um parênteses aqui. Pais,